Agora nós vamos nos atentar para uma entidade de extrema importância, já falamos dela algumas vezes, inclusive nesta aula, que são as cobras. No caso da Amazônia especificamente, as cobras grandes, que são como, por exemplo, a jiboia, que é chamada também de anaconda. Esses animais são animais extremamente importantes. Nós já vimos referências do culto à serpente, no caso de Medusa, em uma outra aula. Mas aqui, essas cobras grandes, elas não são cobras tipicamente venenosas. E pelo volume delas, elas impressionam, pelo tamanho delas, a extensão delas. Isso traz algo impressionante e faz com que elas sejam associadas a alguns fenômenos da natureza, como, por exemplo, rios. O andar sinuoso dessas cobras remete à sinuosidade dos rios, o que também está associado ao tamanho, à extensão dos rios e à extensão dessas cobras. Geralmente as cobras são senhoras dos elementos e estão associadas à cosmogonia, à origem do universo de um modo geral. Ela gera vida e ela pode também gerar a morte. Ela está presente no começo e no fim, conforme a gente viu no Uroboros. Ela pode incorporar toda a realidade e também pôr para fora, regurgitar, vomitar essa realidade. Ou, como nós vimos no mito de Apópis, em relação à mitologia egípcia, ela pode engolir o sol por um lado e dar à luz o sol do outro lado, fazendo com que esse percurso seja o percurso da noite. Para algumas tribos, a cobra é também um animal totêmico, é um animal que dá identidade àquele grupo populacional. A marca, as escamas da pele dessa cobra, elas são imagens com as quais a população se identifica. Então o povo pode pintar na sua pele referências semelhantes às escamas da cobra, como também quando vão fazer balaios, quando vão fazer tecidos, a forma que é imprimida nesses objetos é também marcada por desenhos correspondentes à cobra. É como se a cobra tivesse passado por ali e deixado a sua marca, a sua identidade. E essa identidade é então uma referência para a unidade daquele grupo populacional. Isso se aplica a balaios, ao tecido e até mesmo à cerâmica de cada grupo, de forma que é possível identificar a origem de um objeto de acordo com as formas que correspondem a essa referência totêmica dessa tribo ou desse grupo indígena. Entre os índios Wainá existia a cobra Tulaperé, que desceu da serra e comeu vários animais, enquanto procurava sua avó, que morava debaixo da terra. Vemos aí a associação, por exemplo, da cobra como alguém que vai trazer o caos, alguém que é de um perigo muito grande, que impõe a morte e que está ligada a uma avó que mora embaixo da terra. A avó que mora embaixo da terra é essa entidade feminina, essa grande mãe, é esse útero da grande mãe, mas também pode representar o sepultamento desse feminino primordial para que a mitologia se transforme em uma mitologia centrada no masculino. E a explicação para que essa mitologia tenha essa transição é que esse elemento feminino pode ter um caráter demoníaco, como é o caso dessa cobra, o duplo dessa avó, que vem comendo os animais e, consequentemente, tirando o sustento, a alimentação dessa população. A cobra, nesse caso, pode estar associada ao que a gente viu no mito assírio-babilônico do dragão ou da cobra Tiamat, que também era uma avó. Como isso provavelmente está associado a uma grande mãe, essa mulher velha que está enterrada ou que vive no submundo, isso também tende a estar associado a algum mito de origem ou algum mito de civilização, da origem da civilização ou de uma organização de identidade dessa civilização. Então, essa cobra, ela foi caçada com arco e flecha, mas não se conseguia matá-la porque o corpo dela era um corpo de água.
Ou seja, de fato essa cobra está associada à identidade do rio e à incapacidade do homem, com o recurso fálico que tem, que é o arco e a flecha, particularmente a flecha, de destruir esse feminino. Então, ela teve que ser sepultada. De algum modo, ela não foi morta, mas foi sepultada. E do local onde ela foi enterrada, surgiu uma planta, uma palmeira chamada arumã. E nessa palmeira havia o desenho das imagens do corpo da cobra, da forma das escamas, todo trançado e colorido. Foi assim que os índios aprenderam a fazer as cestas, esteiras e outros artesanatos com a palha da arumã. Ou seja, esse mito vai nos ensinar sobre não só a origem dessa planta, é um mito de alguma maneira cosmogônico, porque quando ele fala também da origem da planta, ele fala da origem de identidade desse povo, consequentemente de um estado civilizado dessa população humana. E por meio desse ensinamento, também uma tradição. É a tradição de tecer com as palhas dessa árvore para que se possam produzir cestas, esteiras e também outras formas de artesanato. Poderia estar ligado também a redes ou a algo que também é utilizado na vida cotidiana dessa população. Da palha da arumã surgiu uma mulher de palha, que ensinou às índias como cozinhar e fazer comida. Novamente uma entidade feminina que está associada a uma serpente, que está associada a uma árvore. Nós vamos ver ainda em uma aula seguinte elementos femininos tradicionais como a árvore da vida. Então, nesse caso, a gente vê uma representação da árvore da vida ligada ao feminino e também ligada às tarefas femininas, como é o caso de fazer as comidas.